O paciente na consulta ele vai me passar as queixas. Obviamente a gente vai avaliar a idade do paciente, né, ou da paciente, e de acordo com as queixas clínicas e o exame laboratorial, a gente vai chegar à decisão se precisa de uma reposição hormonal ou não, se há indicação, se o paciente tem alguma contraindicação, e daí a gente vai ter que observar a história familiar, a história patológica pregressa, se tem alguma doença de base, se tem algum fator de risco, né? Se tem todos os exames que a gente precisa, senão a gente tem que solicitar os exames. Então, na mulher, por exemplo, eu preciso de mamografia ou ressonância de mama se ela tiver prótese, eu preciso do Papa Nicolau, eu preciso de ultrassonografia pélvica, eu preciso de ultrassonografia da tireoide, além dos exames de sangue. E aí, pelo exame de sangue, eu vou avaliar como está o eixo dela, né? Então, a gente avalia como está o LH, como está o FSH, como estão os níveis de estradiol, de progesterona, de testosterona, de S-ideia, e aí a partir daí eu vou decidir qual reposição eu vou fazer para ela ou não. No caso do homem, os exames são os mesmos, mas obviamente além do Doppler de carótidas que a gente precisa, isso é essencial para os dois, né? Porque dependendo se houver uma placa, né, formada na carótida, vai depender do tamanho dessa placa e pode ser uma contraindicação para fazer. Então é imprescindível o Doppler de carótidas antes de começar a fazer reposição hormonal, né? E os fatores de coagulação também são imprescindíveis, né? E no homem eu preciso desse exame, dos exames de sangue, eu preciso do parecer do urologista. Então eu preciso ter o parecer do urologista. Não basta que o homem me traga o PSA, porque às vezes o paciente colhe o sangue, o PSA vem normal e ele acha que não precisa ir ao cardiologista. Então se ele tiver uma história familiar positiva e tiver um nível de PSA limítrofe, ele tem que ir, mesmo com 35, 40 anos. Se ele tiver mais, teoricamente ele já deve ir ao urologista anualmente, principalmente antes de fazer uma terapia de reposição hormonal. A gente sabe que a testosterona, ela não induz a formação do tumor na próstata, mas ela prolifera, então é como se ela alimentasse o tumor. Então a gente tem que ter certeza que aquela próstata está saudável antes da gente começar a fazer um hormônio, né, para aquele paciente. E na mulher é a mesma coisa. E aí a partir daí eu vou decidir qual o tipo de reposição eu vou fazer. A gente tem várias vias, né? Então a gente tem injetável, a gente tem transdérmico, a gente tem a via oral, que eu particularmente não utilizo, a gente tem sublingual. Então a gente vai adequar de acordo com a aderência do paciente, o perfil do paciente, a melhor resposta que ele vai ter. E aí no caso do homem eu vou avaliar o LH, vou avaliar a testosterona, vou avaliar o SHBG, o DHT, o estradiol, porque às vezes eu vou precisar fazer testosterona, mas eu vou ter que inibir um pouquinho a aromatase se eu tiver com o estradiol muito alto, né? Então vai depender muito da individualidade de cada um. Por isso que, assim como em toda a medicina, como o professor sempre ensinou pra gente, não existe um protocolo, porque o paciente é único. Então a terapia de reposição hormonal dele também é única, só vai servir para ele. E para a mulher é a mesma coisa, então a gente decide dessa forma. Então, os pellets hoje estão no auge do assunto, né? Porque infelizmente as pessoas começaram a usar os pellets sob o nome de chip da beleza principalmente, né? E isso daí acabou denegrindo um pouquinho, bastante até esse tratamento, que é um tratamento tão bom, uma via tão boa de reposição. Então o pellet nada mais é que uma das vias de reposição hormonal. Então ele não é chip da beleza, ele não é chip da libido, ele não é chip do emagrecimento, ele não é chip do humor, ele não é chip da felicidade, não é chip da juventude. Todos esses nomes que alguns colegas colocaram para tentar monetizar esse tratamento é uma mentira. E acabou denegrindo muito a terapia de reposição sob implante. Mas é uma excelente via, por exemplo, para aquele paciente que não adere ao gel, para aquele paciente que tem uma absorção muito ruim do gel, para aquele paciente que não toma injeção, não gosta de tomar injeção, ou para aquele paciente que fez a injeção, mas aí ele fez um pico muito grande, depois uma queda muito grande da testosterona, e aí ele não se adaptou, ele não ficou bem. Para aquele paciente que os exames laboratoriais não foram otimizados com a terapia de reposição que foi escolhida para ele. Então, os pellets, eles têm mostrado que eles mantêm uma estabilidade na curva melhor do que as outras vias de reposição. Então a gente já tem visto aí muitos trabalhos com os pellets,
mas a gente infelizmente tem visto também que alguns colegas têm desvirtuado e têm realmente tentado trazer o implante para essa via de beleza, chip da beleza, e muitos pacientes leigos, né, acreditam nisso. E aí o que a gente vê são pessoas que não têm indicação de usar hormônios, como a gestrinona, por exemplo, usando doses altíssimas e tendo vários efeitos colaterais, queda de cabelo, acne, engrossamento da voz, né? O que a gente vê toda hora na internet mesmo. E eu sempre falo isso, foi mal indicado ou foi dose supradosada, né? Super indicada. Porque se você fizer na dose correta, você consegue um equilíbrio e uma estabilidade na glândula, muitas vezes melhor que com as outras vias de reposição. Então, no geral, a nossa conduta é: eu faço a terapia de reposição sob gel, ou sob pastilha, ou intramuscular, e num primeiro momento, e numa próxima reavaliação a gente define, de acordo com as respostas, com tudo isso que eu falei, se a gente vai manter essa via ou se a gente vai partir para o implante. Num primeiro momento, a nossa conduta não é fazer o implante na primeira consulta. Então, a endometriose é uma doença inflamatória, a gente sabe, né? Então é uma doença onde a gente tem uma atividade de estrogênio muito grande. O estrogênio por si é um hormônio inflamatório, então é um círculo vicioso. Ele estimula a NF-kappa beta, que estimula a proliferação do endométrio. E aí a gente tem esse círculo vicioso entre inflamação e estradiol e receptor de estradiol. Então, o tratamento da endometriose, baseado nisso que a gente está falando, é desinflamar e tentar controlar esse excesso de estrogênio. Essa é a base do tratamento da endometriose, né? Então a gente pode usar substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias para essa parte da inflamação. Então eu utilizo muito pinospinaster, por exemplo. O resveratrol tem uma excelente resposta, porque o resveratrol inibe a aromatase, então diminui a produção de estrogênio, né? O próprio inibidor da aromatase também é muito utilizado, a gente tem muito trabalho com o inibidor da aromatase, né? Anastrozol, letrozol. E a gestrinona, né? Que ficou erradamente conhecida como chip da beleza, ela veio aí em substituição ao danazol, que é uma substância androgênica muito parecida com a gestrinona e muito utilizada já há bastante tempo no tratamento da endometriose. Porém, os trabalhos mostram que entre o danazol e a gestrinona tem menos efeitos colaterais e você pode usar em doses proporcionais bem menores do que você precisa usar o danazol. Então, o danazol ele traz efeitos androgênicos, engrossamento da voz, retenção hídrica, queda de cabelos, né, aumento de pelos, na dose necessária para fazer para tratamento da endometriose. A gestrinona não. E aí a gestrinona, durante muito tempo ela foi utilizada via oral, mas via oral ela é bastante hepatotóxica, ela tem uma relação muito grande com o aumento da pressão arterial, aumento da retenção, então a via oral foi abandonada, né? Existe sob a forma de implante e a principal indicação do implante de gestrinona é o tratamento da endometriose, né? Então ela foi desenvolvida na forma de implante para tratar a endometriose e com efeito contraceptivo também, né? Então ela vai lá, inibe o GnRH e aí o GnRH diminui a produção de estrogênio e aí você deixa de ter essa predominância estrogênica no endométrio, né? O problema também foi que aí pegaram a gestrinona como os efeitos colaterais, aumento da massa magra e melhora da libido, ela acabou se tornando equivocadamente o chip da beleza. E aí a gente vê que se for mal indicada, ela na verdade vira o chip da feiura, que é o que a gente mais tem visto aí, trazendo muitos problemas. Mas ela, sem sombra de dúvidas, é uma excelente droga. Mas eu, por exemplo, costumo utilizar gestrinona, 2,5 miligramas, 2, 3 vezes por semana, intravaginal, com excelente resposta no tratamento da endometriose das minhas pacientes. Então é uma dose segura, uma dose baixa, que tem uma excelente resposta e muitas vezes produz amenorreia, a mulher para de sangrar, afina o endométrio, né? E eu não preciso fazer o implante. Se a gente fosse falar de implante e tratamento de endometriose, talvez o implante que mais fosse indicado, e já tem trabalho falando sobre isso, é o anastrozol. O anastrozol, né, o inibidor da aromatase, a gente tem aí implantes de 5 miligramas e de 10 miligramas, mas o implante de 5 miligramas tem uma capacidade de inibir a aromatase importante
e numa dosagem bem menor, porque, por exemplo, o anastrozol comprimido é 1 miligrama por dia. O pellet de anastrozol de 5 miligramas, ele libera mais ou menos 0,05 miligramas por dia, e mesmo assim ele tem uma potência de inibição da aromatase muito grande. Então, eu acho que é uma excelente alternativa para tratamento da endometriose, principalmente se o paciente tiver indicação de usar testosterona junto, porque a testosterona, na contramão do estrogênio, ela é anti-inflamatória. Então ela vem diminuindo o NF-kappa-beta, diminuindo a inflamação. E como você está usando o anastrozol, ela vai inibir a aromatização da testosterona, que não vai se transformar em estradiol. E aí você consegue, com testosterona e anastrozol, tratar a inflamação e a dominância estrogênica da paciente, né? Então eu acho que esse é o tratamento básico.